dado a luta armada, que se estendeu até 1974, 73, melhor dizendo, e que era um grande pretexto para eles continuarem combatendo, matando, assassinando. Estava o Araguaia, aquele grupo armado de resistência, do qual estava o Zé Genuíno, hoje preso na penitenciária da Papuda. Depois, quando eles liquidaram a luta armada, eles partiram, não tinha mais inimigo, partiram para o Partido Comunista Brasileiro, que era contra a luta armada. Era uma contradição. Mas eles tinham que ter um inimigo. Os inimigos eram os comunistas. E o Wadersog tinha se inscrito no Partido Comunista, nunca foi um ativista, mas ele tinha se inscrito no Partido Comunista pouco tempo, poucos meses antes, sobre o seguinte argumento. Eu escolhi o Partido Comunista não por convicção, ele era um crítico, inclusive, do centralismo, do autoritarismo, principalmente dentro do Estado, na União Soviética. Mas ele sabia que aquele partido era um fórum de discussão que procurava agir à luz do dia, junto às entidades da sociedade civil, discutindo simplesmente as questões. E chegou e disse para a mulher dele, Clarice, olha, eu entrei no Partido Comunista por duas razões. Uma, porque, primeiro, eu sou judeu, né? Não podia ir para a Igreja Católica, que é o grupo, a instituição que hoje, naquela ocasião, combatia de uma maneira muito específica a violência da ditadura militar. Então, para a Igreja Católica eu não posso ir. Como eu sou sempre judeu, então eu vou para o Partido Comunista, que lá eu posso discutir algumas questões. Bom, e em síntese, esse livro conta a história do Wadersog, que terminou sendo um símbolo da violência da ditadura militar. Foi a partir do assassinato da reação que começou o jornalista de São Paulo, o sindicato de jornalistas de São Paulo, e depois amplamente na sociedade, que a ditadura militar começou. Esse livro conta essa história e conta principalmente os dias de tensão e medo que nós vivemos, quando eu digo nós, nas relações e principalmente dentro do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Ameaçados todos os dias, chamados para depoimento, aquela coisa toda. E também aqui estão depoimentos, tem 50 e tantas entrevistas aqui. 11 delas são de jornalistas que foram presos naquele processo que levou à prisão de Wadersog no dia 25 de outubro de 1976. Todos eles foram torturados. Então, não é por fazer a sensação, mas essas histórias estão contadas. Porque muita gente acha, muita gente nem pensa, nem imagina que tenha acontecido isso. Só para encerrar essa fala. Um dos presos se chama Guilherme Frati. É uma jornalista, vive no Rio de Janeiro, era mulher do Paulo Macum, que era outro jornalista, os dois foram presos. E ela estava sob tortura. A primeira tortura era fazer com que um grupo de torturadores, 4 ou 5, fazer com que o preso se despisse. Ela ficou nua como todos os presos. Aí ficou nua, foi para a chamada cadeira do dragão, que era uma cadeira onde se aplicavam choques elétricos, e com um capuz, como todos os outros presos. A certa altura, o choque elétrico ela usava tranças, e o choque elétrico atingiu o cabelo dela e começou a incendiar. Ela se apavorou e
e desse apavorar mais do que já estava, arrancou o capuz. Arrancou o capuz e de frente estava o torturador, que era um homem, ele procurou depois dos 65 anos. Aí ela olhou para esse homem e disse: o senhor não tem vergonha? O senhor não tem família? O senhor não tem filhos? O torturador se chocou com essa indagação e disse: você sabe que eu posso lhe matar, né? Ela disse: eu sei, senhor. Mas eles recuaram. Bom, só isso é o exemplo do que foram aqueles anos e do que está contado nesse livro. Esses dias que eu chamo de memória dos dias de terror, a minha memória. Mas antes de encerrar, eu quero saudar um companheiro sindicalista aqui, o Jorge. O Jorge. O sobrenome é sincero, está dizendo aqui, mas é um sobrenome meio entregado. Porque ele é do Sindicato dos Jornalistas de Fora, que é um dos poucos sindicatos locais que resistem, né? Acabaram, a maioria acabou. E Juiz de Fora está aqui, viu? Seja bem-vindo aqui, viu, Jorge? Muito obrigado. Muito obrigado, vamos conversar se vocês tiverem paciência. Começar inicialmente agradecendo ao Dar, né? Nos falou a parte da sua história, das suas pesquisas, né? Sua prática como jornalista, como que o jornalismo e os direitos humanos estão intrinsecamente ligados, até porque uma das nossas lutas também é que o direito humano, a comunicação seja de fato concretizada, né? Também pelo jornalismo. Meu pai, que também é jornalista, me ensinou que a gente não pode mudar esse cabotinho. Então, assim, eu tinha um monte de perguntas para fazer, mas eu quero compartilhar também essa possibilidade com algumas pessoas. E a Daniela me falou logo ao princípio que ela tem, na sequência, um compromisso, que ela tinha uma pergunta para fazer. Até depois para gente, será que vocês me ajudam com o microfone, gente? Bom, primeiro eu queria dizer, você falou do meu livro, e eu tenho que dizer que o seu livro me impressionou muito, não só por contar a história do lado, mas por contar a história do jornalismo brasileiro num período do qual nós não vivenciamos. Então é impressionante tudo que vocês passaram. Esse livro é incrível, ele é por informação, ele é literário, ele é fantástico. E o que eu queria te perguntar são duas perguntas. Uma é que você mostra no livro que você resistiu muito para aceitar se candidatar, né, no sindicato, porque você falava que não era um pelego. Eu queria saber se isso mudou a sua trajetória ou se acrescentou, como é que foi essa participação, como é que você lidou com esse medo, né, com toda essa perseguição. E queria te perguntar também, para entender, por que se tinha acontecido, como o livro fala e você falou aqui, vários assassinatos antes, por que o do Flávio foi a gota d'água? Né? Por que ele foi tão emblemático, a morte do Flávio nos porões do boicote, e aconteceu toda essa virada? É isso. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Daniela. Importante. Primeiro porque eu nunca pretendi fazer uma carreira sindicalista. Nunca pretendi. A minha paixão era a reportagem. Continua até hoje. Mas, naquele momento, o grupo, havia uma reação de baixo para cima das redações, na busca, porque o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, assim como a maioria, não achava que no sindicato não tinha que discutir política.
E esse não discutir política implicava não discutir censura, por exemplo. Né? E esse grupo tinha essa proposta de tomar esse sindicato, mas não no sentido trabalhista. Eu resisti muito realmente em aceitar isso, porque como eu me conhecia já naquela ocasião, eu sabia que se eu fosse para aquilo, eu terminava deixando de ser repórter. Tinha essa consciência. Mas foi muito forte o apelo, porque era um apelo político. E vinha ao encontro das minhas convicções. Eu era um homem, sempre fui um homem de esquerda. E eu digo, bom, eu tenho esse dever. Por que me escolheram? Porque era um repórter conhecido em todas as relações, e era um sujeito considerado equidistante das organizações políticas, diversas, essa coisa toda. Mas isso mudou a minha vida completamente. Depois que eu, na verdade, quando perguntam quantos anos eu tenho de professor, eu tenho 20 anos. As pessoas dizem, só? Mas é só. Porque eu fiz de redação mesmo, de patente do dia a dia, 20 anos. Depois que eu fui para o sindicato, acabou, né? Aí eu fui deputado federal, aí eu entrei na luta política da oposição à ditadura, e mudou completamente. Eu não me arrependo, não. A única coisa que eu sinto é que eu não faço mais reportagem como gostaria de fazer. De vez em quando eu faço alguma. Então, ainda em 2002, já faz um tempinho, eu fui ao Iraque e fiz uma reportagem sobre a expectativa da guerra, que era certa, né, que veio em 2003, o povo sabendo que mais cedo ou mais tarde ia enfrentar. Foi isso que eu fiz. Bom, agora outra pergunta sua é sobre o porquê nublado. Por que nublado se teve essa reação? Primeiro é porque já tinha havido muitos precedentes. Segundo, porque chegou aquilo que eu estava dizendo, principalmente os jornalistas começaram a perceber que não era possível mais dar um comunicado do Exército que dizia assim: o fulano de tal, tantos anos, suicidou-se ontem, enforcado na prisão. E as pessoas perceberam isso. Foi realmente a gota d'água. Foi realmente a gota d'água, porque transbordou o copo naquele momento. E esse transbordar começou com os jornalistas e se ampliou com a sociedade, que começou a perceber que não era possível suportar mais aquela situação. E por que teve repercussão? Porque houve, e aí eu justifico a minha vida no sindicato, houve uma instituição, que foi o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que abriu a boca. No dia seguinte à morte do Lado, nós distribuímos um comunicado que eu posso considerar histórico. O Segundo Exército tinha distribuído um comunicado dizendo que foi suicídio. E o nosso comunicado dizia o seguinte: fosse em que circunstância fosse, a autoridade é responsável pela morte daquele que tem sob a sua guarda. E segundo, é resultado de um processo de prisões ilegais, assim, denunciamos. E não só isso. O mais importante foi convidar a população para o sepultamento no dia seguinte.